Gênesis 27, versículo 1 ao 22, de forma alternada. Depois eu vou ler mais alguns versículos no final desse capítulo. É um capítulo grande. Gênesis 27, de 1 a 22, irmãos. Por favor, me ajudem aí. Nós leremos de forma responsiva. Gênesis 27, 1 a 22. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu a coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai, para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudestes achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Eu vou ler agora no versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão.
Agora, o versículo 16 e 17 do capítulo 28, próximo capítulo. Capítulo 28, versículo 16 e 17. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém. Amém. Irmãos, toda vez que eu passo perto de um lote vazio, eu começo a sonhar com o dia que nós vamos ter a nossa própria sede, a nosso local físico. Amém? Se fosse pentecostal, agora no Monte Amém. Mas, irmãos, eu fico sonhando com a nossa igreja. Se vai ser aqui, né? Já ofereci, o pessoal falou que não vende. Se não vai, aonde vai ser, né? A gente construir. E aí, quem já construiu, né? Meu pai era pedreiro. Quando eu era criança, eu ajudava muito meu pai em questões de pedreiro. A gente sabe que tem uma coisa que é fundamental numa construção de uma casa ou de um imóvel: os fundamentos, né? O alicerce, os pilares, as colunas. Dependendo do alicerce e dos pilares ou das colunas, a gente sabe se aquela estrutura vai ser maior ou menor, se vai comportar mais peso, mais altitude ou não, né? Nos últimos anos, né, teve alguns prédios caindo por aí, né? Em algumas cidades, aqui em Belo Horizonte, né? Mas isso é outra história. A questão importante é essa, né? Os pilares são a base de sustentação de qualquer construção, qualquer edificação. Em quaisquer áreas, isso também é verdade. E eu queria que a gente pensasse aqui nesse texto aqui, ó, alguns pilares que foram quebrados, colunas que foram derribadas e afetaram profundamente o funcionamento da família de Isaac. Isso vale na família de Isaac, vale nas nossas famílias, vale como igreja, vale no seu trabalho. Pilares quebrados destroem as construções. Eu queria que a gente pensasse aqui, ó, 4 colunas que foram derrubadas nessa família, premeditadamente, intencionalmente, conscientemente. Eles quebraram essas colunas, derrubaram esses pilares, e a família estava a ponto de afundar. Mas a graça de Deus, né, alcançou aquela família. Irmãos, presta atenção num detalhe aqui muito importante. A família de Isaac tinha tudo para ser uma família perfeita. Mas nós sabemos que não existe família perfeita. Mas a família de Isaac tinha tudo. Isaac era crente, consagrado, obediente, desde a mais tenra infância. Você não vê nada de rebeldia em Isaac. Na questão de obediência, Isaac era um tipo de Cristo. Uma vida inteira de obediente. Irmãos, o rapaz era crente de primeira qualidade. Seria o sonho de toda moça casar com um rapaz assim. Trabalhador, crente, consagrado a Deus. Toda moça sonha, né? Queria ter um rapaz para casar desse jeito. Aí o sonho da moça é Isaac, né? E Rebeca também, irmãos, a esposa de Isaac, também era uma mulher escolhida por Deus no meio do povo de Deus. Um problema muito grande que nos últimos anos as igrejas têm enfrentado são jovens que namoram moças fora da igreja, né? Julgo desigual. Isso virou um problema muito sério nos últimos anos no Brasil, né? Irmãos, só um parênteses aí, né? Na época que eu converti, tinha muito pouco jovem nas igrejas, tinha poucas moças de opções e a gente lutava para casar na igreja. Hoje em dia tem tantas opções e o pessoal fica casando, procurando confusão fora da igreja, né? Mas isso não tem nada a ver com a pregação. Vamos voltar. Então, olha só. Um marido crente de primeira qualidade. A moça é escolhida por Deus
no meio do povo de Deus. E os filhos, 2 filhos homens, varões, né? Era o sonho de todo casal naquela época. Por quê? Primeiro, que os homens eram um trabalho braçal garantido. Lembra que na época, na família patriarcal, era muito dada a agricultura. Então, exigiam braços fortes, musculosos, né? Famílias que não tinham homens, eles tinham dificuldades. O Salmo 127 fala alguma coisa sobre isso, o Salmo 128, né? Quando você olha os Salmos, eles tocam nesses assuntos, né? Os homens, como filhos, eram valorizados, porque tinha pessoas para trabalhar na roça, tinha pessoa para perpetuar a espécie, né? Tinha muitos benefícios, e o maior, a promessa é que de um desses homens viria o Cristo. Então, uma família maravilhosa, marido crente, obediente, consagrado, esposa escolhida por Deus no meio do povo de Deus, 2 filhos homens, a família perfeita. Mas os pilares das colunas começaram a ser quebradas. Cada coluna que quebrava, a família tremia. Olha aí, irmãos, olha para o texto aí, por favor. Olha só, primeiro pilar, né? Primeira coluna que foi quebrada, no versículo 1, aí até o versículo 6, 7, mas olha só, olha assim, tendo envelhecido Isaque e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, então olha só o que está acontecendo, Isaque está velho, ele chama Esaú e faz um acordo com Esaú, sem a esposa saber e sem outro filho saber. Primeiro pilar que foi quebrado, comunicação. Não tinha mais comunicação naquela família. Isaque toma uma decisão consciente de abençoar Esaú. Mas desde o nascimento, Deus prometeu que a bênção era para quem? Para Jacó. Olha que interessante, irmãos. Isaque sabia da promessa de Deus, então ele evita o diálogo, evita a conversa, evita a comunicação, chama Esaú e combina a bênção com Esaú. Olha só, nós gostamos de chamar Jacó de enganador, né? Que é o que significa o nome. Mas aqui Esaú estava tentando enganar, passar a perna, surrupiar. A promessa da bênção era para o mais novo. O mais velho servirá ao mais novo. O mais novo é que é o filho da promessa. Deus faz umas coisas, né? Deus faz uns mistérios, porque a regra era o primogênito, o mais velho. Mas Deus prometeu, nessa família vai ser com o mais novo. Só que Isaque, crente a vida toda, agora depois de velho, ele resolve tomar as rédeas na própria mão. Uma vida inteira de desobediência, ele vai assim, não, daqui a pouco no segundo eu vou explicar por que ele faz isso, mas ele vai assim, não, é Esaú, vem cá Esaú, o negócio é o seguinte, Deus errou, né? E minha esposa também não sabe nada, mulher não sabe nada, é o seguinte, você vai lá, toma uma caça, mata, faz um cozinhado, traz para mim, e em troca desse cozinhado, eu vou te abençoar com toda sorte de bênção, vou te abençoar tanto que vai sobrar nada para o seu irmão. Olha o acordo que Isaque fez, está aí no versículo 1 até 4, olha o versículo 3, agora pois toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo, põe para mim uma caça, faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, traz-me para que eu coma e te abençoe antes que morra. Depois você vai ver a bênção, que a ideia dele era abençoar Esaú de tal forma que não ia sobrar nada para Jacó. E aí a Rebeca estava ouvindo atrás da porta. Irmãos, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que ir lá e confrontar o marido. Amor, você sabe que Deus prometeu a bênção para o mais novo. A Rebeca falou assim, opa, meu marido está querendo me enganar, eu vou enganar ele primeiro. Chama Jacó, combina a mesma coisa. Olha, o seu pai falou isso, 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 mas nós vamos fazer e passar a perna nele. Aí o Jacó, que é isso, mãe? Ela disse, não, eu estou mandando, você obedece, menino.
Aí vai lá, mata 2 cabritos. Jacó não sabia caçar. Até a confusão ficou meio bagunçada, né? Eu não sei caçar, mãe. Não, mata 2 cabritos ali, seu pai está velho, está cego. Seu pai não sabe nada, esse velho caduco. Vai lá, mata os cabritos, faz a comida, chega lá. Pai, sou eu, Esaú. Aí você, a voz está esquisita, chega aqui. Eles armam todo um teatro, toda uma trama. Irmãos, pilares quebrados destroem a família. Eles desprezaram um pilar básico, uma coluna básica em qualquer relacionamento, na família que nós estamos vendo aqui, na igreja, no trabalho. Se não tiver diálogo, se não tiver comunicação, se não tiver acordo, qualquer instituição fracassa. Este foi o primeiro pilar que eles quebraram. Um pilar já é suficiente para derrubar uma casa. Chega na sua casa e vai lá e quebra uma coluna da sua casa para você ver. Ela vai cair. Estou brincando, não faço não. Irmãos, um pilar já era suficiente. A minha percepção aqui, pensando, eu acho que a falta de diálogo já estava se arrastando há mais tempo. Porque Isaac já estava velho, Irmãos, é o diálogo que consegue fazer você entender, se colocar no lugar do outro. Negligenciar o diálogo é julgar a família no buraco. Vai dar problema, Eu tenho um versículo que eu gosto muito, que está em Provérbios 16, 24, fala assim, olha, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. Quando tem diálogo, quando tem comunicação, a família fica mais leve. A falta de diálogo, a falta de comunicação joga a família no buraco. Irmãos, presta atenção nisso. Tem muitos filhos que têm problemas, fracassam por falta de diálogo na família. Cuidado com isso, A falta de diálogo deixa a família sem direção, sem orientação, sem disciplina, sem rumo. Este foi o primeiro pilar que eles quebraram, Primeiro, mas tem mais um. O segundo, aí no versículo 5 até o versículo 12, Gênesis 27, segundo pilar que eles quebraram. Primeiro, a comunicação. Não tinha mais diálogo naquela família. Cada um fazia o que achava que tinha que fazer. Segundo, no versículo 5 até o versículo 12, a Rebeca escuta, e aí ela toma uma decisão de chamar o filho, Rebeca esteve escutando, enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. Aí ela fala no versículo 8, agora você vai fazer assim. Atende minhas palavras. Jacó tenta argumentar, e ela fala assim, eu que estou mandando. Irmão, segundo pilar que foi quebrado naquela família, hierarquia familiar. Irmãos, toda instituição para dar certo precisa de hierarquia. A família não é diferente. Deus criou a família e Deus criou uma hierarquia na família. Toda vez que essa hierarquia é desprezada, um pilar é quebrado, a família vai ruir. Não dá para ignorar isso, irmãos. Nós vivemos uma época, e os irmãos me perdoem se alguém se ofender, uma época de maridos acomodados, negligentes. Vivemos uma época de mulheres topetudas, mulheres que querem mandar, que querem manipular o marido, Tem muito marido mole e tem muita mulher mandona, mas isso não está de acordo com a vontade de Deus. Vai dar problema. Ah, pastor, mas meu marido é muito mole. Vai dar problema. Ah, minha esposa manda demais, se eu for discutir com ela, vai dar divórcio. Vai dar problema. Irmãos, a Rebeca falou assim, seu pai está velho, está caducando, eu que mando neste lugar. Não é não, quem manda nesse lugar é Deus, e Deus colocou o marido ao cabeça da esposa,
né? E os filhos têm que obedecer aos pais. E Jesus é o referencial. Irmãos, presta atenção nesse detalhe aqui, irmãos. Sem hierarquia, a família vai se dar mal. Tem muitos filhos hoje que mandam nas famílias. Isso é quebrar o pilar da hierarquia. Mais uma coluna quebrada. Quebraram a coluna da comunicação, a casa já estava estremecendo. Agora vai lá e quebra outra coluna da hierarquia familiar. Deus criou a família e Deus sabe como a família deve funcionar. E Deus criou uma hierarquia, né? Na família. Nós vivemos a época aí do empoderamento das mulheres e do negligenciamento dos homens, mas nada justifica quebrar a palavra de Deus, né? Eu fico pensando, irmãos, isso aqui, ó, no versículo 1 fala assim: tendo envelhecido Isaac. Eu fico pensando que a Rebeca tomou essas atitudes porque ele está velho, né? Irmãos, nada justifica quebrar a hierarquia familiar. Ele não é crente. Nada justifica quebrar a hierarquia familiar. Ele não paga as contas. Nada justifica quebrar a hierarquia familiar. Pastor, meus pais, eles não são crentes. Nada justifica quebrar a hierarquia familiar. Quebrou a hierarquia, você está quebrando uma coluna da família, vai ter problema. Irmãos, presta atenção no detalhe. O diabo dá muitas razões boas para a gente desobedecer a palavra de Deus. Mas Deus criou a família, Deus sabe a melhor forma da família funcionar. Pastor, não gosto dessa palavra. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi Deus que criou a família, foi Deus que registrou a palavra. Eu só estou expondo o que está na palavra. Resolva com Deus. Eu não estou no meio desse negócio, não. Irmãos, é importante a gente entender isso. O marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E os filhos têm que obedecer os pais. Mas pastor, meus pais não são crentes. Os filhos têm que obedecer os pais como no Senhor. A esposa é submissa ao marido como no Senhor. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha aí, Efésios, né? Tem Colossenses também 3, versículo 18. Olha Efésios 5, versículo 22, irmãos, para vocês verem. Olha Efésios 5, versículo 22. Você vê, eu não estou inventando nada da minha cabeça, não quero arrumar confusão com ninguém, só quero que você entenda que toda vez que você quebra um pilar, uma coluna, a sua família está correndo o risco de afundar, igual alguns prédios que já caíram por aí. Efésios 5, versículo 22 fala assim, olha: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Irmãos, eu não escrevi esse texto, né? Eu não tenho nada a ver com isso. O seu problema não é comigo, é com Deus. E Deus falou assim, ó, eu criei a família e eu criei uma hierarquia. Esse texto é repetido em vários lugares. Hoje em dia tem o feminismo falando muita coisa. Hoje em dia tem muita distração para os maridos serem negligentes. Mas a palavra de Deus diz isso aqui. A liderança cabe ao homem, né? E a mulher tem que submeter a liderança do marido. Pastor, meu marido. Nós já falamos sobre isso, né? Eu não vou falar de novo, né? Tem uma hierarquia na família. Quando você desobedece essa hierarquia, você vai sofrer as consequências, ok? Mas Isaac estava cego, estava velho e não tinha mais condições de tomar decisões de si mesmo. Irmãos, presta atenção. Não vou repetir mais uma vez.
tem uma hierarquia. Nada justifica quebrar a hierarquia. Pastor, não gosto dessa palavra, nem eu. Mas não fui eu que criei, não. Foi Deus. O seu problema não é comigo, é com Deus, ok? Vamos mais um aqui. Primeiro pilar que foi quebrado, comunicação. Não tinha mais diálogo naquela família, cada um fazia o que dava na cabeça. Segundo pilar que foi quebrado, hierarquia familiar. Ninguém respeitava mais a ordem criada por Deus. Terceiro pilar quebrado, preferência de filhos. Irmãos, aqui começou a confusão toda. Preferência de filhos. Isaac gostava de Esaú. Esaú era despachado, caçador. Esaú ia, aquele filho que pau para toda obra. O pai pensava, ele já ia lá e fazia. Jacó nasceu ao contrário. Irmãos, olha como é a coisa interessante. Os dois eram gêmeos. Nasceram na mesma família, a mesma criação. Um saiu perito caçador e o outro era caseiro. Jacó era mais caseiro, carinhoso, gostava de cozinhar. Jacó seria aquele marido ideal para as mulheres, né? A mulher ia trabalhar fora e ficava lá cozinhando, chegava aquela cozinha maravilhosa, tudo arrumado, limpinho. A mãe apaixonou o Jacó, ajudava ela nas tarefas de casa, fazia tudo que ela queria. Assim, ufa, até enfim Deus olhou para mim, me deu um filho que me ajuda, esse outro aí só quer ficar jogando bola o dia inteiro, né? Mas Jacó, assim, esse cara ainda vai chegar na seleção brasileira, né? Isaac, né? Com Esaú, este vai chegar na seleção brasileira, vai lá meu filho. Enquanto Isaac financiava, investia em Esaú, a Rebeca, investia em Jacó. Preferência de filhos, irmãos. Esse negócio não acaba bem. Lembra de José do Egito? Deus tinha promessas maravilhosas. Se não fosse a preferência dos pais para José, pecaminosamente feita, dando ele as melhores roupas, dando ele destaque, José não precisava ter passado daquela confusão toda, não. É lógico, tudo aquilo serviu como instrumento de Deus para fortalecer José, para que ele pudesse depois viver no Egito. Mas foi pecado que levou aquela confusão toda. Agora nós temos aqui, Jacó era o preferido de Rebeca, porque ele era caseiro, carinhoso, ajudava nas tarefas da casa. Esaú era o preferido de Isaac, porque era uma época de guerras, de muita força, e Esaú era caçador, era guerreiro, ele era arqueiro, ele era despachado, então ele era o braço direito do pai na hora da guerra. Cada um não tinha nada errado os filhos serem assim. O grande problema eram os pais assumir essa preferência de filhos. Cada filho tem a sua peculiaridade. O maior problema dos filhos são os pais. Eles não tinham nada que ter uma preferência para cada um, Por preferir Esaú, Isaac chama ele em secreto e promete abençoar ele com toda sorte de bênção em secreto. Irmãos, era comum essa bênção. Era comum a bênção e era comum sobre o primogênito. O que não era comum é fazer em secreto. E o que não era comum é abençoar tudo para uma pessoa só. Mas é o que Isaac está planejando com Esaú. A vida inteira Esaú era o companheiro de caçada de Isaac. Quantas vezes Esaú ajudou a matar o animal, desossar o animal, trazia carne cheia de sangue no ombro, enquanto Jacó está lá lavando vasilha. Isaac tinha uma preferência assumida, e isso dominou a mente, o coração dele. Ele falou assim: vem cá. Em secreto ele planejou dar todas as bênçãos para Esaú. Só que a Rebeca não gostou. O preferido dela era Jacó. E meu Jacózinho, como é que vai ficar? Vai ficar sem nada? Ela ouviu aquilo
Assim, nós vamos dar um jeito. Irmãos, Deus já tinha planejado abençoar Jacó. Rebeca não tinha que se intrometer em nada também, né? Deus ia fazer alguma coisa, Isaac ia cair em si, ia ter convicção de pecado, o Espírito Santo ia agir de alguma forma. Só que aí a Rebeca resolve tomar as rédeas na sua própria mão. Ela prefere Jacó que ajudava ela nas tarefas, Jacó que ajudava ela na casa, era Jacó e dividia tudo ali, era Jacó que era o preferido dela. E ela fala assim, não, é você que vai ser abençoado, esse meu marido está caduco. E ela chama Jacó, inverte tudo e a bênção vai para Jacó. Deus já tinha planejado abençoar Jacó. Rebeca não tinha que tomar nada na frente disso. Pastor, como Deus ia fazer? Não tem a mínima ideia. Deus prometeu, ele cumpre. Mas a Rebeca toma ali, ela manipula, ela mente, ela torce, ela distorce e ela manipula tudo ali e a bênção cai em Jacó. Não precisava ela ter feito isso. Irmãos, olha, nada justifica o pecado. Mas pastor, a bênção não era de Jacó? Era de Jacó e Deus que abençoava. Não é Rebeca que tinha que resolver isso. Nada justifica o pecado. Às vezes a gente quer racionalizar o pecado, né? Serviu os propósitos de Deus, serviu, mas nada justifica o pecado. E aí essa preferência de filhos leva a essa situação insustentável aí, né? Esaú fala assim, meu pai vai morrer daqui uns dias, no dia que meu pai morrer vão ter 2 velórios. Vai ter o velório do meu pai e vai ter o velório do meu irmão. E Esaú saiu falando isso para todo mundo. Olha a confusão, irmãos. Ninguém precisava fazer nada disso. Aí veio o 4º pilar que foi quebrado. No versículo 18 até o versículo 24. Falta de temor a Deus naquela família. Irmãos, eles eram tudo crente. Era todo mundo do povo de Deus. Mas já não tinha mais temor a Deus naquela família. Versículo 18, Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú. Mentiu descaradamente. Irmãos, quem é o pai da mentira? O diabo. Isso não é novo não. A Bíblia fala que ele é mentiroso desde o princípio da criação. Agora Jacó mente descaradamente para o seu pai, né? E fala ainda, olha meus irmãos, olha que leviandade, olha o versículo 20, olha que coisa absurda, irmãos, onde ele chega, olha como o pecado é um abismo chamando outro abismo. Ele mente para o pai questiona, o pai fala assim, a voz parece, mas não estou entendendo não, tem alguma coisa aqui que está errado, o pai estava cego. Aí olha o que ele fala no versículo 20, no finalzinho, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Ele usa o nome de Deus para justificar o pecado dele. Falta de temor a Deus na família, irmãos. Irmãos, tem muitas famílias sofrendo, sendo destruídas. Essa pandemia serviu para revelar muita coisa ruim, pastores sendo disciplinados, divórcios, pecado, pornografia, feminicídio, por causa disso aqui, falta de temor a Deus, né? Jacó ainda é questionado pelo pai, e ele usa o nome de Deus para justificar o pecado dele. Irmãos, cuidado quando a gente começa a justificar o nosso pecado com coisas espirituais. As pessoas que mais foram criticadas por Jesus na Bíblia não foram as prostitutas, não foram os publicanos, não foram os pecadores, foram os religiosos, que usavam da religião para justificar os seus pecados. Os fariseus, os saduceus. Estão entendendo, irmãos? É muito perigoso usar Deus para justificar o nosso pecado. Todos eles ignoraram deliberadamente o plano de Deus, a vontade de Deus, a promessa de Deus.
Todo mundo naquela casa conhecia a palavra de Deus, a vontade de Deus, a promessa de Deus, o que Deus tinha determinado. O mais novo vai mandar no mais velho, o mais velho vai servir o mais novo. Todo mundo sabia disso. Não era para ninguém ter tomado iniciativa de nada. Era para orar, consagrar, entregar na mão de Deus, e Deus ia fazer do jeito dele, e a família ia ter paz. Irmãos, isso aqui foi uma coisa tão séria, tão séria. Esaú ficou tão magoado que nunca mais Esaú perdoou a seu irmão. Esaú passou o resto da vida planejando a morte do irmão. Esaú morreu e os descendentes de Esaú nunca perdoaram os descendentes de Jacó. O problema começou com os pais. A preferência de filhos, a falta de diálogo, a falta de comunicação, e isso estourou nos filhos. A família estava a ponto de explodir. A família só não explodiu por causa da graça de Deus. Olha o versículo 41 a 44 que nós lemos aí. Olha como é que estava a situação. Olha o versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção que seu pai tinha abençoado. A bênção virou motivo de tragédia na família. Irmãos, olha que coisa triste, irmãos. Às vezes Deus abençoa a família com uma coisa, aquela bênção vira uma maldição. Cuidado, irmãos. A gente vê muito isso: celular, televisão, TV a cabo, internet. Deus abençoa a família prospera, aí aquela bênção vira uma tristeza para a família para de ir na igreja, para ir. Antigamente, eu acompanhava muito Márcio Valadão. Márcio Valadão, eu vi muitas vezes falando. A maior tristeza que ele tinha é quando chegava um membro da igreja e falava assim: pastor, Deus me abençoou. Amém, irmãos. O que aconteceu? Comprei um sítio. Ai, Deus, misericórdia. Quantas vezes eu ouvi o Márcio Valadão falando isso? Irmãos, não deixe a bênção de Deus virar uma maldição na sua vida. Tem sabedoria, humildade, vida simples, bom senso, Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção de Deus. Irmãos, olha que coisa, irmãos, olha que coisa. A gente ora, Deus abençoa todo dia, eu oro todo dia, Deus abençoa a nossa igreja, abençoa as crianças, eu lembro o nome, abençoa os adolescentes, abençoa os jovens, abençoa o trabalho, abençoa o estudo, abençoa isso. Não deixe a bênção de Deus virar uma maldição na sua vida, uma tragédia. Só não virou uma tragédia porque Deus interviu. Olha o versículo 42 aí, olha. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, seu irmão, se consola com a palavra de Deus, se consola na comunhão dos santos, se consola a seu respeito, pensando no dia e vai te matar. Olha o consolo de Esaú. Irmãos, Esaú nunca perdoou Jacó por causa dessa bênção. Uma coisa que era uma bênção de Deus, uma graça de Deus, viu essa confusão toda. Mas, no versículo 10 aí, o versículo 13 do capítulo 28, mas aí nós lemos só o finalzinho lá, o 16, 17, Jacó tem um encontro com Deus. E aí muda toda a história. Eles conheciam o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de nossos pais. Mas agora, versículo 10, versículo 13 do capítulo seguinte, o próprio Jacó tem uma visão, e ele tem um encontro com Deus ali, um anjo subindo uma escada, uma teofania. A gente chama na teologia isso aqui de teofania, uma manifestação de Deus para Jacó. E Jacó é tocado, é transformado e é mudado. Ele já não é mais Jacó, agora ele é Israel. Jacó era enganador, manipulador, suplantador. Agora ele é Israel, príncipe de Deus. Deus muda o nome de Jacó, muda o caráter de Jacó, muda a vida de Jacó, muda a história de Jacó, dá ele um novo nome, dá ele uma nova missão, um novo propósito, uma nova vida. Agora ele tem uma nova identidade. Você não é mais Jacó.
Nós precisamos ter um encontro desse com Deus, irmãos. Você e Deus, lá no seu quarto. Tem misericórdia, né? Tem misericórdia. Não dá para brincar com o pecado, irmãos. Não dá para brincar com o pecado. O pecado é uma tragédia na vida da pessoa. E aí no versículo 16, 17 que nós lemos, Jacó desperta do seu sono. Aí, na verdade, o Senhor está nesse lugar. Nesse lugar aí, é na vida dele, na presença dele. Não era físico isso. É algo espiritual. Ele está pensando, na verdade, Deus está nessa família, está nesse lugar, né? E eu não o sabia. E temendo, o temor de Deus volta na vida dele. Quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. E aí o temor de Deus é restaurado na vida dele, na família dele. E apesar de toda a confusão que acontece, é daí que vai vir Jesus, o Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele teve um encontro com Deus, mudou a vida dele, o caráter, a história, o nome, deu ele uma nova identidade. O temor de Deus voltou no coração dele e Deus restaurou aquela família. Amém? Irmãos, quebrar coluna derruba a casa. A graça de Deus veio antes. O temor voltou naquela casa. Mas eles não precisavam ter passado por isso, irmãos. Eles não precisavam ter passado por isso. Cada coluna que eles foram quebrando naquela família foi afastando eles da graça de Deus. Veja bem, Deus nunca se afastou deles. Esta é a constatação de Jacó. Deus está nesse lugar. Deus estava. Deus nunca se afastou dele. Mas as atitudes deles foram criando um afastamento deles com relação à presença de Deus na vida deles. Entende? Faz sentido? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. O problema é que o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus nunca se afastou deles. Jacó tem um encontro com Deus ali, uma teofania, e aí Jacó cai na real, o temor de Deus volta no coração. Deus está neste lugar. Deus está na sua vida. A sua vida é a morada de Deus, é a casa de Deus. Você é o templo de Deus, templo do Espírito Santo. Deus tem misericórdia de nós. Pilares quebrados derrubam a família. Vamos restaurar os pilares na nossa casa, irmãos. Comunicação, hierarquia familiar. Nada de preferência com o filho. Ah, mas o fulano é tão bonitinho. Falta de temor a Deus, né? Vamos restaurar os pilares da nossa família, amém? Vamos orar?